eu tô bem feliz e eu conversei com Deus, né? Deus, o que eu vou falar? Tem tantas coisas que você tem compartilhado no meu coração. Eu até pensei, puxa, o que eu vou falar? Nós somos uma igreja que recebemos tanto da tua palavra, né? O que mais eu posso acrescentar? E Deus me disse muito claro, só compartilha aquilo que eu tenho falado com você. Eu disse, então tá bom, vamos lá. Vamos com o Espírito, né? Como a Prof. Mari fala. Eu quero começar falando sobre algo que Deus ministrou hoje no meu coração. Eu tive que ir ao centro, né, fazer algumas coisas. E eu sempre acordo com aquela expectativa, sabe? Será que é hoje que Jesus vai voltar? Toda bobona, né? Tipo, será que é hoje que Jesus vai voltar? E eu estava com aquela expectativa assim muito grande no meu coração. E eu estava ali na Júlio de Castilhos, todo mundo conhece a Júlio, né? E aí eu vi uma senhora, ela estava na rua assim, ela olhava para o céu. Eu pensei, meu Deus, será que ela está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? E eu já comecei a olhar, tipo, sabe aquelas pegadinhas que o pessoal olha para cima e todo mundo fica olhando, né? E eu já comecei a olhar, e ela começou a apontar, eu vou subir. Eu pensei, eu vou subir também, né? E eu fiquei olhando, assim, aquela expectativa estava tanto no meu coração que eu fiquei assim, meu Deus, eu também vou subir, tal. E deu, eu já estou subindo aí. Alguém estava chamando ela lá no apartamento que ela precisava subir. O que eu quero falar com isso? Talvez você ache, nada a ver. Para mim tem tudo a ver. Sabe, gente, quando nós acordamos com essa expectativa da volta de Cristo, tudo muda. Nós vivemos o nosso dia de uma forma muito diferente mesmo. E eu tenho aprendido assim a realmente desfrutar da presença de Deus. Não sei se todos viram ontem a baita chuva que deu. Nossa, fui bem gaúcha agora, né? A baita chuva que deu. E eu estava no meu trabalho, enfim, e eu trabalho num local que é um pouco acústico, tem vidros e tal. E aí, quando o pessoal saía, os técnicos entravam e saíam, eles abriam a porta, e o barulho da chuva no pavilhão acabava entrando. E Deus começou a ministrar comigo através daquilo. E Ele disse bem assim para mim, assim que é o mundo, o barulho está muito forte. Mas se você estiver no meu colo, a porta pode abrir e fechar. Você sabe que você está seguro. E aí eu comecei a chorar para variar. E meu olho começou a embaçar. E eu disse, meu Deus, preciso me concentrar aqui no meu trabalho. E Deus falando comigo em relação a isso, não deixe o barulho externo afetar a sua vida. E eu quero falar isso para você hoje. Não deixe o barulho externo afetar a sua vida. Corra para o colo do Pai. Corra para os braços do Pai. Sabe? É o melhor lugar que a gente pode estar. Bom, foi só uma introdução, como o pessoal sempre fala, né? E o assunto que me veio foi conformados ou transformadores. O que nós somos? Nós somos conformados com situações que acontecem ou nós somos transformadores? Fica pensando aí, né? O que é conformado? Eu vou ler aqui, né? Significa aceitar ou concordar com uma situação sem se opor. Os conformados são aqueles que são controlados pelo externo e não pelo poder que tem dentro. E qual é o poder que está dentro de nós? É o poder do Espírito Santo. Então, se o poder do Espírito Santo está dentro de nós, nós temos tudo. Temos todas as coisas que nós precisamos. E eu quero te fazer uma pergunta. O que tem deixado você conformado? Fique pensando aí. O que tem deixado você conformado? Está pensando? Sabe, queridos, há áreas das nossas vidas em que às vezes a gente vai se conformar. Situações em que a gente vai se conformar, ok. Mas isso não é o natural. Não pode ser sempre assim. Quando a gente percebe que a gente está se conformando com uma situação, logo nós precisamos nos posicionar em Deus e dizer, eu não me conformo com essa situação. Eu me posiciono na palavra do Pai e começar a declarar aquilo que nós somos nele. E se você não sabe, vá ler a sua Bíblia, querido. Comece a ler, porque nem sempre a gente vai saber todos os versículos de cor, né? Bom seria, né? Tem países que eles têm uma página da Bíblia e eles decoram. E às vezes a gente tem tanto e a gente não decora, né? Mas então, se você não sabe, decore algumas passagens, algumas promessas de Deus para você. E nesses momentos, quando vier a pressão, comece a declarar a palavra. Comece a declarar mesmo, sabe? E você vai ver a coisa funcionar.
E agora, eu quero falar um pouco sobre transformador. Vamos entrar nessa parte aqui. O que é um transformador? Eu vou falar primeiro na perspectiva da física. Gente, eu não sou uma física, tá? Só para avisar vocês, né? Mas, quando eu comecei a pesquisar sobre o que é transformador, veio isso sobre física, eu falei assim, uau, eu vou ter que escrever isso. Eita, transformador. E naquilo, Deus começou a falar comigo. Aí você pode pensar, nossa, mas Deus fala contigo o tempo inteiro. Sim, porque eu peço que Ele fale comigo, por isso que Ele fala. Senão Ele não ia falar. Ele só fala se a gente pede. E eu já levanto de manhã falando, Espírito Santo, eu não quero viver o meu dia sozinha, então vem falar comigo, vem conversar comigo, porque eu quero realmente a tua companhia, eu quero estar contigo, eu quero ser sensível a tudo que você vai me falar durante o dia, eu não quero ficar aquém, sabe? Tipo, vou para o trabalho, estudo, aí vou para a faculdade, sempre a mesma coisa. Essa vida não é para mim, né? Tipo, não é. Eu preciso viver algo diferente naquele dia, eu preciso viver que, pai, eu transformei alguma coisa, sabe? Eu tenho esse desejo todos os dias e eu quero que você saia daqui com esse mesmo desejo, tá? Então, olha só, que legal. O que é um transformador? É um dispositivo, um aparelho que transmite energia elétrica, me acompanha aqui, ou uma potência elétrica de um circuito para o outro, induzindo tensões e correntes, a fim de modificar os valores de um circuito elétrico, ou seja, ele transforma 110 volts em 220 ou vice-versa, né? 220 em 110. Gente, eu não sou física, tá? Eu só estou lendo aqui, só para, tipo, né? Para que ele faz isso? Para que haja equilíbrio, não é? Para que não queime o aparelho. Então, pensa aqui comigo. Você é um transformador para que o mundo não queime no inferno. Você é um transformador para que o mundo não queime no inferno. Você é um transformador para o seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, seu colega de escola. Você é um transformador. Então, ser um transformador, a gente já percebeu aqui que é a gente alterar alguma coisa que não está legal e trazer um equilíbrio, certo? Isso é um transformador. E é tão legal como Deus fala com a gente de coisas naturais, explicando as coisas espirituais. E é através disso que começou a vir o restante da mensagem para mim. Sabe, queridos, quando você vê que você está se conformando, ore a Deus. Ore a Deus. Diga a Deus, mostra o meu coração. Mostra o meu coração. Sabe, queridos, eu faço essa oração sempre. Tem vezes que eu fico bem feliz pelo que eu vejo. Eu digo, uau, meu coração está muito bom, Deus. Que bom. Mas tem vezes que Deus me mostra o meu coração e eu digo, puxa, Deus, eu não sabia que eu estava tão mal nessa área. Me ajuda, me ajuda. Começa a fazer essa oração todos os dias. Deus, me mostra para mim o meu coração, como que eu estou. Ai, queridos, Ele mostra mesmo. Ele mostra como está o nosso coração e é tão legal, a gente começa a ver naquilo que a gente já progrediu, naquilo que a gente ainda precisa melhorar, sabe? E isso é a vida cristã. O que vai contar lá no final. Não é o sucesso que a gente teve em posições, cargos, bens, não é isso. É o relacionamento que a gente desenvolveu com Deus. É a forma como nós exercemos fé diante das circunstâncias que se apresentaram no dia a dia. Todos aqui têm dificuldades, certo? Ou ninguém tem, é só eu. Todo mundo tem, não é mesmo? E quando vierem essas dificuldades, como que eu estou agindo? Eu estou agindo em fé? Eu estou agindo em concordância com a palavra ou eu estou me conformando? Ah, vai passar. Sim, vai passar, mas tu pode se posicionar, entendeu? Na palavra e ponto final. Entende? Sabe, queridos, Deus chama nos últimos dias pessoas que são facilitadores do reino. Facilitadores do reino. Você é um facilitador do reino de Deus? Ou você está sendo um empecilho para aquilo que Ele quer fazer nessa geração? Pensa. Facilitador do reino. Eu tenho orado dessa forma, Deus, eu quero ser um facilitador, uma facilitadora do Teu reino, daquilo que você tem para fazer aqui na terra. Eu não me contento em ser mais uma pessoa que veio, que nasceu, que viveu uma boa vida e tal e morreu. Eu não aceito. Nós precisamos ser esses facilitadores do reino de Deus.
facilitadores do reino de Deus, agindo como transformadores. E sabe, quando eu falei talvez o título para vocês, conformados ou transformadores, talvez você pensou assim, uau, em grandes coisas, né? Tudo bem, a gente pode ser um transformador aparecendo nas mídias, legal. A gente pode fazer grandes coisas para Deus, legal. Mas tu sabia que transformador não é só isso, não são as grandes coisas. Transformador é no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Às vezes, quem sabe, na fila do banco, Deus vai te usar como um transformador para uma pessoa que está triste, que, sei lá, não está legal, e você vai trazer uma palavra para ela. Às vezes, um sorriso na rua, né? A pessoa está triste, você vai dar um sorriso, às vezes vai trazer uma palavra de consolo para aquela pessoa. Você está sendo um facilitador do reino. Você está sendo um transformador do reino. Às vezes a gente pensa muito na questão de, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ei, como é que você quer mudar o mundo se você não mudou a si mesmo? Se a tua boca não está sendo cheia da palavra, se você está falando coisa que não deve, pensando coisa que não deve, está mentindo, está falando mal, você não está sendo nenhum facilitador do reino de Deus. E não adianta você querer mudar o mundo se você não mudar a si mesmo. Primeiro, queridos, é um princípio. Mude a si, mude a você, mude ao seu redor e depois mude o mundo. É uma consequência, tu entendeu? Eu não posso querer mudar o mundo, se eu não estou mudando nem a mim mesma, estou achando que eu estou demais. Estou, topzera. Não é assim que funciona. Talvez, querido, o que eu vou falar aqui hoje não é novidade para você. Talvez você vai sair daqui dizendo, e daí eu já sabia disso. Não tem problema. O que eu falar aqui, guarda na prateleira do teu coração. E o dia que você precisar, pega. Entendeu? Bem tranquilo. É só isso. Eu não estou preocupada se você vai gostar ou não vai gostar. Eu vou falar só aquilo que Deus me falou. E se servir aqui para uma pessoa, eu estou muito contente. Muito contente. Então, fica com isso. Se não servir para mim agora, eu vou guardar na prateleira do meu coração. E o dia que eu precisar, eu vou tirar. E vou poder me alimentar e alimentar outras pessoas. Ok? Combinado? Então, tá bom. Outra coisa. Gente, como eu dou aula para o Rema Kids, eu talvez vou falar um pouco infantil às vezes, tá? Então, me perdoe. Prof. Rob está aqui, né? Prof, a gente, né? Às vezes, né? Então, pode surgir alguma coisa. Que infantil que ela foi. Então, lembrem. Eu dou aula para o Rema Kids junto com o Prof. Rob e, às vezes, pode surgir alguma... Tipo, nada a ver. Desculpem. E meditando em questão de transformador e tal, eu lembrei de Jesus, é óbvio. Jesus é o nosso maior exemplo de transformador e facilitador do reino. Pensa numa pessoa que estava no bem bom, lá no céu, né, gente? Estava no bem bom, do lado do Pai, na glória, os anjos adorando e tal. E aí Deus disse, desce. E ele concordou, ele disse, então vamos lá. E eu vou ler algumas coisas aqui para você que eu fui anotando. Jesus, ele transformou o caos em ordem. Só aí a gente já pode festejar, né? Jesus transformou a morte em vida. Só para lembrar você, olha só. Morte espiritual, mas também morte natural. Né? A gente sabe da história de Lázaro, enfim. Ele transformou a doença em saúde divina. Ele transformou o pouco em muito na multiplicação dos pães. Ele transformou algo que não era para algo que era de valor. E a gente pode lembrar quando ele transformou água em vinho. Água num casamento, vocês podem pensar, nada a ver, eu sei que casamentos têm água, tá? Mas se tiver um vinho, por exemplo, naquela época, era muito disso, de ter vinho. Hoje em dia até que não, é mais refri, champanhe, enfim. E ele transformou algo que não significava nada naquela época, que era água, em algo que significava muito, que era o vinho, uma bebida muito esperada. Olha só que maravilha. Aí a gente poderia meditar várias coisas, né? Mas eu quero só deixar assim uma curiosidade para vocês, né? Ele transformou os leprosos sem esperança, para viver uma vida digna e prosseguir mesmo, sabe? Sarados, cheios de dignidade, porque naquela época, alguém que ficava leproso não era considerado digno de viver na sociedade.
Olha só o que Jesus fez. Ele foi um transformador. Ele foi um facilitador do reino, um facilitador de Deus, daquilo que ele queria fazer na terra. E você, tem sido facilitador? Vá pensando conforme eu vou falando, né? Ele transformou uma pesca bem ruim dos discípulos em uma pesca abundante. Ele transformou uma tempestade em calmaria. Fica imaginando aí, gente, vamos ser criativos. Deus nos deu criatividade, então vai imaginando conforme eu vou falando, sabe? E Deus vai falando com você. Ele transformou uma mulher com sangramento, ela sangrava 12 anos, ela estava muito fraca, em uma mulher forte, cheia de vida. Enfim, a gente poderia incluir aqui as transformações que ele fez na tua vida, que ele fez na minha vida, e as transformações que ele ainda vai fazer. Ele é o nosso transformador que nos inspira, sabe, que nos incentiva mesmo a prosseguir, a viver uma vida com ele. Eu vou ter várias perguntas, tá? E eu vou fazendo e vocês vão aí pensando com vocês. Quais têm sido as suas atitudes de transformação? Pensa. Quais têm sido as suas atitudes de transformação? Eu tenho deixado Cristo transformar a minha vida e me usar para transformar outros? Né? Vamos pensando. Pensa, eu tenho transformado? Como que eu tenho agido no dia a dia? Está pensando? Vamos abrir em Romanos 12, 2. A gente nem abriu a Bíblia ainda, né? Romanos 12, 2 é bem conhecido, mas eu quero mesmo assim ler com você. E que você leia realmente prestando atenção, e não apenas assim, ler por ler, sabe? Tipo, não. Sabe, queridos, um transformador, ele está muito ocupado com as coisas que Deus pensa a respeito dele. Eu não posso ser uma transformadora, você não pode ser um transformador, se você ficar pensando no que os outros estão pensando a respeito de você. Ou no que você pensa de você. Às vezes a gente pensa muito menos da gente, sabe? Do que a gente é. E às vezes a gente pensa a mais, né? Do que não deveria. Mas um verdadeiro transformador, ele está concentrado naquilo que o Pai pensa a respeito dele. Isso é o que importa para ele. Isso é o que importa para ele. Eu sou um transformador e eu me preocupo com o que o Pai pensa ao meu respeito. Não com o que eu penso ou com o que os outros pensam que eu sou. Vamos ler Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos resistindo a Deus, aos princípios dele, e nós estamos acatando o que Satanás fala. E não é dessa forma. Como que a gente resiste a Deus? Desobedecendo os princípios. Aquilo que a gente já está sabendo e já está aprendendo, vamos praticar. Vamos colocar em prática. E o Espírito Santo sinaliza quando a gente está fazendo algo que não é legal. Eu tenho certeza, se você tem o Espírito Santo dentro, se você já aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro, certo? Então tá bom. Então, se você já tem o Espírito Santo dentro, óbvio, né? Que quando você sair fora de linha ou pensar alguma coisa que não é legal, ele vai te sinalizar. Ei, ó, você errou aqui. E quando você acata aquilo e diz, é verdade, Deus, eu preciso melhorar, me perdoa, eu me arrependo. Ok, você está no caminho certo. Mas muitas vezes a gente tem resistido aos ensinamentos, desobedecendo aquilo que a gente já sabe. Muitas vezes a gente pede poder. Eu quero fluir, mas a gente está usando o poder que já está dentro? A gente precisa usar o que já está dentro para que venha mais. Para que venha mais, para que venha mais. É dessa forma que funciona, queridos. Mais uma perguntinha. Ah, adoro perguntas. Gente, Deus fala muito comigo através de perguntas. Então, né, tipo, eu estou compartilhando com vocês que Deus está falando comigo. Então, né, é isso. Ei, o seu modo de vida tem gerado sorriso na face de Deus?
Um pai e um filho, vamos imaginar aqui um pai e um filho, né? O pai chega no filho e tal, e diz, querido, eu quero que tu faça isso, isso e isso. E o filho obedece. Vai gerar um sorriso na face do pai, não é mesmo? O pai ou a mãe, enfim, vai olhar e vai dizer, uau, ele fez aquilo, olha que legal. E se ele não fizer, o pai vai pensar, puxa, por que ele não me obedeceu? Né? Então eu quero te instigar nessa noite, gere sorriso na face de Deus. Gere sorriso na face de Deus, no dia a dia, sabe, queridos? E o bom também é a gente pensar, como Jesus agiria se ele estivesse no meu lugar, enfrentando essa situação? Como que tu faria, Deus? O que tu acha melhor? Sabe? É assim que eu falo com Deus. Eu não tenho muito, assim, mistério. Eu sou bem direta. E é legal esse relacionamento que a gente tem com Deus, sabe? E se você não tem isso, eu quero gerar isso no seu coração nessa noite. Só que eu não vou gerar sozinha. E o Espírito Santo também não, porque ele é cavalheiro, ele não invade nada, entende? Então, eu vou falar e você vai acatar. E eu sei que você vai sair daqui diferente. Alguma palavra você vai pegar. Alguma palavra você vai lembrar. Alguma palavra vai ficar martelando no teu coração. Me atrapalhei aqui. No seu coração, na sua mente. A atitude que eu estou tendo é uma atitude conformada ou uma atitude de uma pessoa transformadora? É legal a gente ficar pensando nisso. E aquela pergunta que eu fiz antes, Deus, mostra o meu coração para mim. Mostra, mostra. Paizinho, você é muito bom. E nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Muitas vezes, queridos, vou falar algo aqui que nem está escrito aqui. Muitas vezes nós entramos e saímos da igreja sem a consciência que aqui é a casa do Pai. Para muitos aqui dentro está virando rotina. Para muitos aqui dentro está virando um ativismo. Está virando um momento de status onde eu posso aparecer, onde eu posso me expressar. Igreja não é isso. Igreja é a casa do Pai. Não venha para esse lugar por vir, porque você quer participar de um culto legal e tal, né? Não venha para cá para isso. Venha com uma reverência no coração, sabe? Algo assim, gostoso, tipo, eu vou adorar meu Pai, sabe? Adoração também é uma atitude de fé. E será que a gente está adorando ou a gente está só cantando bonitinho? Não, porque se é para cantar bonitinho, então vamos cantar bonitinho lá no mundo, porque o pessoal do mundo é muito profissional, vamos combinar, né? Eles cantam muito bem, os caras são fera. Quando eles começam um negócio, eles vão até o final e eles fazem muito bem feito, obrigada, não é mesmo? Então, se é para cantar bonitinho, se é para fazer uma coisa assim, então vamos para o mundo. Mas não é isso que Deus quer. Muito mais, gente, do que vir aqui para a igreja. Nós precisamos realmente ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Consciência daquilo que eu estou fazendo. Não tem como a gente ser transformador se nós não termos um relacionamento com o nosso Pai. Não tem, não tem. Você pode até transformar uma coisa ou outra, assim pela força do teu braço, mas vai ser de fachada. Não vai gerar uma restauração completa na pessoa, entende? E não é isso que Deus quer. Não é isso que o nosso Paizinho quer. Alguém que se assenta ao lado do Pai. Não vamos esquecer, a ordem é essa. Eu me transformo a mim mesmo, transformo ao meu redor e transformo o mundo. Essa é a ordem. Eu, ao meu redor e o restante do mundo. Como eu falei lá no início, às vezes a gente quer, mudar o mundo e tal, e a gente admira essas pessoas que são influentes e que estão na mídia, ok?
Mas nem todos vão para a mídia, sabe? Alguns vão transformar assim, no dia a dia. E tu sabe o que vai ser tão lindo naquele dia? É quando você chegar e Deus vai começar a dar galardões para as pessoas. E vai dizer, vem cá, você fez isso. E você vai olhar, meu Deus, mas ele nunca apareceu na televisão. Meu Deus. Queridos, para te ser um transformador, você não precisa aparecer na televisão, você não precisa ser conhecido. Tá? Só para te avisar. Você não precisa ser influente. Você só precisa transformar aquilo que você está vivendo. Eu estou vivendo na faculdade, transforme lá. Eu estou trabalhando, transforme lá. E outra, você não precisa sair falando, eu sou crente. Não, fala com a tua atitude, pelo amor de Deus. Porque informações de Jesus, as pessoas já têm. Nós precisamos ser. As pessoas querem ver quem é Jesus através da nossa vida. Quem é Jesus? Eu vou aproveitar aqui rapidinho e vou falar sobre a faculdade. Nós temos um grupo lá de oração, adoração a Deus, um tempo de música, um tempo de palavra. E nessa quinta-feira era a minha vez. Eu até queria dizer não, mas Deus disse, não, tu vai dizer sim. Deu, tá bom. E eu até ia falar a mesma palavra que eu estou falando aqui para vocês, sabe? Conformados ou transformadores. E aí Deus disse, não, tu vai falar outra coisa. Eu disse, opa, então tá, fala aí, que eu vou anotar. E ele me veio o título assim, onde está o seu coração? Eu disse, bom, então tá bom. Onde está o seu coração? Está na confiança em Deus ou está na ansiedade? E por ali eu fui falando, sabe? Isso são uma das coisas que eu tô fazendo com o pessoal lá e tal. Tem outros projetos no meu coração, mas é no tempo certo. É no tempo certo. E eu creio que Deus também está trazendo projetos no seu coração, coisas no seu coração. Vá desenvolvendo, não fique ansioso. Tem coisas na minha vida, por exemplo, isso que eu falei da faculdade, que Deus me falou há muito tempo atrás. E tá se concretizando tipo agora. E às vezes a gente está tão assim, já quer sair fazendo, e às vezes não, você precisa gerar em oração. Gerar em oração. Sabe o tripé do cristão? Quantos conhecem o tripé de uma vida saudável do cristão aqui? É oração, se você não sabe eu vou falar, tá? Vou te dar uma cola. Oração, palavra e adoração. É o tripé de uma vida espiritual saudável, porque um completa o outro. A oração completa a palavra, né? E completa a adoração. Olha que maravilhoso. Em Lucas 9:25, fala, se vocês quiserem abrir, é bem conhecido também. Todos abriram? Vou ler. Lucas 9:25 fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder e destruir a si mesmo? Olha só, aquilo que eu falei lá no início. O que adianta eu querer transformar o mundo se eu não estou mudando a mim mesma, né? Transformando ao meu redor. Essa é a ordem. Nossa, puxei o R. Então, eu quero te dizer, não se acomode. Não troque a sua vida com Deus por nada nesse mundo, queridos. É a melhor escolha que você pode fazer. Eu te garanto que é a melhor escolha que você pode fazer. E eu vou falar sobre alguém que se acomodou. Judas. Quantos já ouviram falar de Judas Iscariote, aquele que traiu Deus e tal? Deus não, Jesus, né? Vocês já ouviram falar, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Se vocês quiserem abrir Mateus 26, 14 a 16. E eu já quero deixar uma pergunta para você pensar também. Pelo que você tem trocado seu relacionamento com Deus? Que você tem gastado um tempo assim que você não tem tido assim mais tempo de estar com Deus, de se relacionar com Ele? Nem abri aqui. Mateus 26.
Esperem um pouquinho aqui, que eu comecei a conversar e não abri. 26, 14 ao 16. Né? Ele fala ali, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vou lhe entregarei. E pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Sabe, queridos, Judas agiu como um acomodado, como um conformado, porque ele trocou o relacionamento dele com Jesus por 30 moedas de prata. Ele não acordou num dia e disse: hoje eu vou trair Jesus. Não. Não foi assim. Foi resultado de um distanciamento que ele teve ao longo do tempo. Lembrando que ele era um dos próximos de Jesus. Ele viveu ao lado de Jesus. Ele fez tudo com Jesus. Isso quer dizer que nós podemos fazer tudo aqui na igreja e nós podemos trair Jesus. Como assim trair Jesus? Com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes nós podemos trair Jesus. Se a palavra de Deus diz, não minta. Ah, só uma mentirinha. Trair Jesus. Ai, como tu está sendo forte. Sim, eu estou sendo bem forte mesmo. Porque a gente não tem mais tempo para brincar de igreja. Nós estamos no fim dos tempos, e como eu falei lá no início, eu estou com uma expectativa todos os dias. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje? Será que é hoje? Então a gente não tem tempo mais de brincar de igreja. Não tem mais tempo, gente. Então, como eu estava falando de Judas, desculpa, ele estava tão pertinho de Jesus, mas tão pertinho, e aos poucos ele foi se distanciando. Se distanciando. Não se distancie de Jesus. Ah, como que eu posso me distanciar de Jesus, Cassi? Então, não buscando, não meditando. Você levanta, vive o teu dia como se nada fosse. E aí, quando acontece uma coisa não muito legal, ô Jesus, aqui me ajuda, daí, tipo, ele pensa, tu existe? Não, tô brincando, ele não pensa isso, tá? Ele nos cuida em todo o tempo, mas eu só quis brincar que, nossa, vocês estão muito sérios, sério. Olhando daqui, tipo, nossa, parece que vocês estão num velório, mas tudo bem. Aí, pensa comigo. Jesus é bem mais legal, tá? Eu só brinquei aqui, ele não é assim. Mas pensa agora comigo. Tu passa o dia inteiro longe, aí quando o negócio aperta, tu chama ele. Ai, que chato, né? Não é legal. Pensa assim num relacionamento, assim, sei lá, você, seu pai, você, sua mãe, você, seu esposo, namorado, tá ali do lado, né? Aí seu esposo tá ali do teu lado. Pode vir ver aqui, Rob. Pode vir vocês dois aqui. Tá. Aí tá a ver aqui o Rob. Aí tá, podem caminhar, tipo, vai pra lá, vai pra cá. Volta, não caminha muito que tu tá grávida, né? Tá, eles estão caminhando e tal, mas não dá a mão, assim. Eu sei que vocês são queridos um com o outro, né? Mas tal. E daí eles estão caminhando assim, fica do lado dela, pode ficar. Aí eles estão caminhando, pensa comigo. Aí do nada o Rob, tu me ajuda aqui e tal. Tipo, não é sem graça? Os dois não estavam nem se olhando. Aí de repente, sabe? Não é legal. Pode sentar, obrigada pela participação. Sabe, gente, não é legal. A gente sempre tem que pensar isso. Quando a gente lê um texto bíblico, não é pecado a gente pensar aquilo de uma forma natural. Não é pecado. É muito bom isso, gente. É muito bom. Porque a gente fica pensando, o evangelho é prático. É muito prático. Então, eu falei aqui sobre Judas, né, de nós não nos distanciarmos de Deus. E em Tiago 4, 7 até o 10, nos fala para resistirmos ao diabo e nos achegarmos a Deus, purificando o nosso coração, nos humilhando na presença dele. Ok, agora vamos para Esaú. Quantos conhecem a história de Esaú? Esaú está em Gênesis 25. Eu vou até abrir aqui agora para não ficar. Gênesis 25, do 21 ao 33. Pastor Rodrigo, tu me fala do horário, viu? Porque, tipo, eu não estou cuidando nada, não tenho. Então, tá bom. Gênesis 25, do 21 ao 33. Eu vou ler para vocês.
Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril e tal. Eu acho que eu anotei coisa errada, não? Não, tá certo. Eu botei uns versículos antes para não. Ele orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? Né? E consultou o Senhor e tal. E respondeu o Senhor, 2 nações há no seu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, se o mais velho servirá ao mais moço. E aqui ele continua falando, né, que se cumpriram, eles cresceram, os meninos cresceram, e tá, um era caçador, era do campo, e, enfim, você conhece a história. O que eu quero dizer aqui é o que Esaú fez. Ele tinha a bênção da primogenitura, que naquela época era uma bênção especial, que o filho mais velho recebia. E ele chegou da caça muito cansado, com fome, e Jacó simplesmente disse, você está com fome, tu quer um prato de... Eu estou resumindo bem, tá, gente? Eu tô vendo que tu tá mal aí, eu faço isso aqui, uma lentilha, eu tô fazendo, eu te dou e tal. E ele trocou. Ele foi um acomodado, não é mesmo? Se ele tivesse uma atitude de transformador naquela hora, ele ia dizer, não, eu posso ficar com fome aqui, mas eu não quero trocar a bênção que eu tenho por esse prato de lentilha. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente age como um conformado, trocando aquilo que Deus nos deu por algo tão banal que vai passar? Vou falar de outro acomodado aqui. Vamos ler em João 12, 42 a 43. João 12, 42 e 43. Diz assim, no 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aqui nós podemos ver pessoas que se afastaram de Jesus e se acomodaram quando viram que Jesus estava sendo perseguido. E nós? Que situação está aparentando uma glória ao ponto da gente se afastar de Jesus e rejeitar Ele? O que no dia a dia, assim, que está acontecendo? Sabe, queridos, Ele é um bom Pai, como a gente cantou, e Ele quer se relacionar conosco. Ele anseia por nós, Ele tem saudades de nós. Saudades. Sabe aquele amigo legal, que você conta tudo para ele, e de repente ele vai embora. E você sente saudades dele. Sabe? Você tem vontade de encontrar com ele e estar junto e fazer um lanche. É isso. Deus sente saudades de você. Por onde você anda, meu filho? Eu tenho saudades de um relacionamento contigo. Ele anseia por você, ele tem saudades de ti. E isso nós encontramos em Tiago 4:5. Eu não estou falando firula aqui, não. Está tudo na palavra. Se você quer, depois eu dou os versículos aqui para você. Não estou inventando, não. A palavra diz que ele anseia por nós. Ele tem saudades de nós. A gente tem um relacionamento íntimo conosco. Como é bom ter um pai assim, não é mesmo? Lá no Éden, a gente já percebe Deus querendo esse relacionamento. Quando Adão errou, ele disse, Adão, onde você está? Mesmo sabendo que ele tinha errado, ele disse isso. Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Ele é dono do universo.
Mas ele estava demonstrando lá no início já como ele queria se relacionar com o ser humano. Proximidade, proximidade. Um relacionamento não é desenvolvido se a gente não tem proximidade. Você não pode se tornar íntimo de alguém se você não se aproxima, não conversa, né? Sei lá, não desenrola o manto, como muita gente fala, né? Não tem como. Vai ser um relacionamento superficial. E Deus está nos chamando a ter um relacionamento íntimo, um relacionamento sem reservas, onde você diz, pai, estou aqui. Bem sincero, assim, bem do teu jeito, sabe? Seja você, o pastor Rodrigo, né, pregou na última vez, na penúltima. Seja você. Seja você. E coloque diante dele, pai, essa e essa área eu estou legal, eu estou conseguindo, mas essa aqui não está boa ainda. Eu preciso melhorar, me ajuda, Espírito Santo. E ele vai te ajudar. Ele é um bom pai. Eu não estou aqui falando para você um evangelho condenativo. Eu estou falando aqui para você um evangelho que liberta. O evangelho que nos aproxima de Deus, sabe? Que nos leva mais junto com Ele. É esse meu intuito aqui. O que levaremos dessa vida não são os bens, o sucesso, as funções ou os cargos que nós exercemos em empresas ou até mesmo na igreja, mas o relacionamento que nós tivemos com Ele e o quanto nós colocamos a fé em operação diante de cada situação. É isso que vai valer no final. Ele quer dirigir a sua vida e não apenas acompanhar no trajeto. E essa frase me veio através de uma experiência que eu tive com meu paizão, né? Nós estávamos saindo de casa, enfim, e eu tenho a carteira de motorista faz anos, e meu pai também, mas eu não tenho aquela prática de dirigir. E o meu pai pegou o carro, e a mãe disse, tu quer ir na frente com teu pai e tal, e pegando. Eu disse, não, vou ficar aqui atrás lendo. E eu fiquei lendo o livro e tal. E aí Deus fala muito comigo com perguntas, como eu já falei, e ele me perguntou, você está com medo que teu pai está dirigindo? Aí eu disse, não estou com medo, eu sei que ele é o meu pai, eu confio nele, ele vai fazer o melhor que ele pode, ele vai nos levar em segurança ao lugar onde a gente precisa. Então eu não estou com medo, Deus. Muito bem. É assim que eu desejo que os meus filhos agem comigo. Me deem a direção do seu carro. Muitos filhos e filhas estão abrindo a porta do carro, estão me convidando para entrar na sua vida, mas não me deixam dirigir o carro, me põem para o banco de trás. E eu fico lá atrás, como carona. Eu não tenho nem a opção de dar um palpite, porque eu não estou na direção, eu não estou nem do lado. Eu disse, poxa, Deus, eu já comecei a chorar, eu já não conseguia nem ler o livro, né? Embaçou tudo o negócio. E já comecei a pedir perdão, e eu disse, Deus, me perdoa, se em algumas áreas você não tem a direção da minha vida. Toma a chave, pega. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Veja as áreas da sua vida em que Deus não está na direção. Entrega a chave. Entrega a chave. Sem medo de ser feliz. Entendeu? Entrega a chave para Ele. Deixa Ele direcionar todas as coisas. Deixa. Ele é o melhor pai do mundo. Ele é o melhor motorista. Tenho certeza disso. Tu és muito bom, paizinho. Muito, muito bom. Vá ao banco do carona, lá para trás, e deixe ele ficar na direção e te levar por um caminho seguro. Vá, dá a chave para ele. Entrega, diz, Deus, toma aí, pode dirigir. Você está na direção. Está tudo certo. Sabe, queridos, uma coisa é você ouvir pessoas que têm um relacionamento com Deus. E outra coisa é você ter um relacionamento com Deus. É você viver uma vida com Ele de fato. A gente acha muito bonito, né? Quando a gente escuta pregadores que são, né? Cheio da palavra. E aí é legal isso, é muito bom. Mas qual é o relacionamento que eu estou tendo com o meu pai? Que tipo de experiência eu estou desenvolvendo com ele? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo? Sabe? Eu quero chamar você para essa consciência, sabe? De
de arrependimento mesmo, de viver uma vida de relacionamento com o Pai. Vamos seguindo. Tem Gênesis 5, 22 a 23, mas a gente não precisa ler, enfim. Lá fala sobre Enoque, né? Enoque andou com Deus. E você? Você tem andado com Deus? Ele está na direção, ou você está na direção e ele está no carona, ele não pode nem dar um palpite, porque ele está lá atrás, né? Tipo. Gente, se no Antigo Testamento, pensa aqui comigo, Enoque andou com Deus, imagina nós que temos o Espírito Santo dentro. Tipo, nossa, é muito bom. O poder já está dentro de nós, sabe? Tudo que a gente precisa está dentro de nós para viver uma vida completa nele. Então, o que a gente está esperando, sabe? Para fazer coisas incomuns, para sermos transformadores da nossa geração. Só que a gente não vai conseguir fazer tudo isso se a gente não tiver um relacionamento com o Pai. Eu vou falar isso muitas vezes. Você vai enjoar, eu acho, ou não. Ter um relacionamento com o Pai, tudo vem disso, de um relacionamento íntimo com Ele. É isso, é simples assim. O Evangelho não é difícil, é a gente que complica. Tem uma música até que fala isso. Bom, a gente falou um pouco sobre conformados. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão tão assim quietinhos, tão sérios. Eu espero que vocês não estejam dormindo, sabe? Tipo, a pessoa está com o olho aberto, mas está dormindo por dentro, né? Eu só espero que isso não esteja acontecendo. E que vocês estejam assim, meditando naquilo que eu estou falando. Eu estou bem convicta que é isso, que vocês estão quietos. Então tá bom. É muita seriedade para jovens. Mas vamos lá, eu não vou rir. Já estou rindo. Olha só. Aí eu falei isso porque disseram que a minha risada era muito engraçada. Eu disse, eu vou ter que me concentrar, não posso rir, não posso rir, não posso rir. Já foi. Tá. Vamos falar agora dos transformadores, né? A gente já entendeu dos conformados, então tá legal. Agora vamos para os transformadores, é mais legal o negócio, né? Tá, olha só. O primeiro que eu anotei aqui, tem vários, gente. Nossa, se você pegar a Bíblia, tipo, tu fica anos estudando, é muito bom. Mas eu vou falar de Paulo e Silas na prisão. Uhul! Vamos lá para Atos 16, 19 ao 31. Atos 16, 19 ao 31. Todos acharam? Posso ler? Espera mais um pouco. Então tá, vamos lá. Prestem atenção e vão acompanhando comigo. E vão usando a criatividade que Deus deu para vocês, gente. Porque às vezes a gente pensa que é pecado não imaginar o que a gente está lendo. Não é pecado, tá? Só para avisar. Vamos usar para coisa boa. Vamos imaginar. Vamos ler, vamos imaginar um negócio. Olha que legal. Atos 16, 19 ao 31 diz assim. O título da minha Bíblia, não sei se a tua tem, tá assim, ó. Paulo e Silas, açoitados e presos. Vai parecer extenso, gente, mas preste atenção, sabe? Vai ser bem, bem legal mesmo. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os os pretores e disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Deixa eu explicar o que eu li aqui. Paulo e Silas, eles estavam fazendo várias viagens, certo? E nessa ida e vinda, eles faziam muitos milagres, enfim. E tinha uma mulher que ela era uma adivinha. E ela começou a adivinhar que Paulo e Silas estão curando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo e tal. E os senhores dessa mulher começaram a ver que, opa, aí a gente pode lucrar com alguma coisa, né? E começaram a fazer apostas em relação a isso. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, tal. Eu acho que eu nem vou ler essa parte aqui. Vamos, eu acho, para aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Levantou-se então a multidão e aí esses senhores eles eram romanos, eles tinham costumes romanos. E o que Paulo e Silas estavam fazendo era o quê? Pregar a palavra. Óbvio que ia contra aquilo que os romanos acreditavam. E eles começaram a convencer, em vez de ler, acho que eu vou contar. Eles começaram a convencer o povo de que o que eles estavam fazendo não era legal. E aí que o negócio pegou. Por quê? Porque eles prenderam Silas, Paulo e Silas. E por volta, Paulo e Silas estavam lá na prisão e tal. Por volta da meia-noite, ali no versículo 25, né, eles oravam e cantavam louvores a Deus.
e os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí, logo mais para frente, no versículo 24, ele fala, né? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando a espada, ia se suicidar, né? Porque, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faça isso, não te faça nenhum mal. Então, o carcereiro, tendo pedido, né, uma luz, ele entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, enfim. E trazendo eles para fora: senhores, o que eu devo fazer então para que eu seja salvo? E respondeu eles, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todos concordam aqui comigo que Paulo e Silas tiveram uma atitude de transformador, não é mesmo? Eles poderiam se conformar e dizer, poxa, a gente está preso aqui agora, Deus nos abandonou e tal. Não. Eles não pensaram isso. Eles começaram a adorar. E a adoração, ela também é uma atitude de fé. Porque você adora por aquilo que Deus é e não por aquilo que você está vendo. Isso é adoração. Então não pense quando vier situações, Satanás pode vir com setas, né? Ah, mas tu não está tendo fé. Sim, eu estou tendo, estou adorando. Estou adorando Satanás, sai daqui. Entendeu? É assim, bem simples. Às vezes a gente deixa, né, as setas vindo. Se você é cristão, por que está acontecendo isso? Por que estão fazendo isso com você? Você é cristão. O que está acontecendo? E aí você revisa o seu coração. Comigo está tudo certo, Satanás. Isso são circunstâncias da vida e eu vou adorar o Pai. Show daqui. Tu não vai me intimidar com nada, com ninguém. Acabou para ti. Fecha a porta da dúvida, entendeu? Fecha. Onde a dúvida, nosso pastor sempre fala aqui, né? Onde opera a dúvida, a fé não tem como operar. É meio óbvio, né? Dois corpos não estão no mesmo ambiente. Tipo, não dá certo. Então, queridos, adoração é uma atitude de fé. Veio uma circunstância, você já declarou a palavra. Nossa, na minha vida aconteceram várias vezes. Gente, eu já declarei a palavra, eu já orei, eu já intercedi, eu já fiz tudo. Adora, então. Só adora. Se você já fez tudo isso, cara, adora. Ai, cara, desculpa, eu falei uma gíria aqui. E eu vou falar uma experiência que eu tive com Deus em relação a isso. Sobre adoração. Alguns anos atrás, antes da minha irmã casar, vou chorar já. Ela foi para UTI. Pensa uma pessoa que está feliz ali, que vai casar. Aleluia. E 20 dias antes do casamento, ela tem trombose, embolia pulmonar, infecção no sangue, e ela vai para UTI em estado grave. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu estava na aula, enfim, olha como eu me lembro bem das coisas, de tanto que marcou para mim. O que faltou? Mais pontada. Gente, é muita coisa para uma pessoa só. E eu me lembro que eu estava numa aula de rádio ainda, e eu estava bem abalada emocionalmente naquele dia, mas declarando a palavra, porque o meu professor, olha o que ele me falou. Tu é péssima, se tu um dia precisar ser, como é que ele falou, trabalhar em rádio, tu vai morrer de fome, porque a tua voz é horrível, porque a tua voz é isso, porque não sei o quê. Eu pensei, vou rodar na cadeira, né? Vou rodar nessa disciplina, só pode. E aí eu olhei para ele assim, e ele disse, tu tem que procurar um fono. E eu disse, que engraçado, né, professor? E então é Deus, porque eu canto para Ele. Tudo bem que eu, né, não gostava muito da minha voz anos atrás, e eu fui curada e tal. E aí ele disse, tu canta, imagina. Eu disse, sim, eu canto para o meu Deus e tal. Ele ficou me olhando assim, então pensa como é que estava. Eu contei isso só para você imaginar como é que estava o meu emocional. Estava, lá embaixo, né? Bem ruim. E eu recebo a notícia que a minha irmã estava na UTI. Estava no hospital. E era só um milagre, o médico falou. É só um milagre. E aí eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, não acredito. Eu disse, bom, vou me posicionar, vamos declarar a palavra, vamos orar, deu tudo certo. Isso foi numa quinta-feira. Chegou na sexta de manhã. Eu não tinha vontade de levantar da cama. E eu disse, Deus, eu não tenho vontade de levantar dessa cama. Eu não tenho vontade de viver esse dia. Eu fui bem sincera com Deus, eu rasguei o verbo, sabe? Eu falei mesmo aquilo que eu estava sentindo.
E aí Deus me disse assim, me adora. Tu já fez tudo, só me adora. Assim como tu faz lá no púlpito, você ama me adorar, dançar, canta. Canta para mim, levanta dessa cama, dança para mim. E eu disse, Deus, mas como? Me ajuda, me ajuda. Me traz então uma canção na mente, porque naquela ocasião não me vinha nenhuma música na mente. São momentos que às vezes não vem nada na mente, você só quer vencer aquilo e pronto. E aí me veio aquela música. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu. E eu comecei a adorar, e eu levantei a minha... deitada mesmo, sabe? Eu levantei as minhas mãos e eu comecei a adorar o Pai. E eu comecei a adorar e eu comecei a sentir um fôlego de vida diferente dentro de mim. Eu comecei a sentir que eu tinha força para levantar daquela cama. E eu levantei, eu dei um pulo. Eu lembro que eu dormia na beliche, na parte de cima, e eu desci aquela escada e eu comecei a dançar e adorar a Deus naquele quarto minúsculo. Ainda bem que nenhum vizinho viu, acho, porque senão eu ia pensar, essa daí tá louca, né? Mas enfim, eu não estava nem preocupada, bem sincera, tipo, não estava mesmo. E eu comecei a adorar a Deus. E Ele começou a me trazer palavra. E ao mesmo tempo que eu adorava Ele, eu ia declarando, Satanás, você não vai levar minha irmã. Deus tem um propósito na vida dela. E se o teu propósito também era me entristecer, eu não vou me entristecer. Eu estou adorando, e a adoração é uma atitude de fé. Eu estou adorando antes de eu ver, eu estou adorando antes de acontecer. Porque é fácil você adorar quando tudo está bem, quando tudo está legal. Agora eu quero ver você adorar quando tudo não está legal e tudo está contra ao seu favor. Como é que você vai adorar quando tudo está contra? Pela fé. A fé te faz adorar quando tudo está contra. É a fé que te faz. E fé não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com sentimento. Sentimento é carne. Sentimento é emoção. E fé é decisão. Decisão. E aí eu fui lá no hospital, na UTI e tal. Aí a minha mãe disse, não chora quando entrar lá. Eu disse, gente, eu sou uma chorona. Então tá bom, não vou chorar. Não chora. Entra lá, engole o choro, dá um abraço na tua irmã, vai dar tudo certo. Então tá bom. Aí eu entrei naquele quarto da UTI e, de fato, eu não estava chorando, estava bem concentrada mesmo. E falei uma palavra que Deus tinha me dito, eu nem lembro, né, mano? Eu acho que era só alguma coisa lá e tal. Para de chorar, senão eu vou chorar. E aí... E aí eu entrei lá engolindo choro, né, obediente à mãe. Não, vou engolir chorando, não vou chorar. E aí quando eu entro, a minha irmã se desaba no choro. Pronto, desobedeci agora, chorei, já era. Mas eu mesmo chorando, eu falei tudo o que tinha acontecido comigo. Se, ó, mana, aconteceu isso, isso e isso hoje de manhã. Deus me falou isso, eu cantei essa canção, canta essa canção, Deus me deu essa palavra. Eu comecei a encher ela de esperança. Eu comecei a enchê-la de fé. Eu comecei a encher de tudo aquilo que Deus já tinha me dito na quinta e na sexta de manhã. Sabe, queridos, você só vai falar aquilo que Deus está falando com você. Só. Não tem como você querer espremer, sair coisa de você que você não está colocando para dentro. Como é que a gente vai falar da palavra se a gente não está colocando para dentro? E se a gente não está vivendo, piorou então. Porque aí tu vai falar a palavra e vai ser como lata vazia. A palavra por si mesma, ela faz muita coisa. Ótimo, legal. Mas e a vida com Deus, que é o que importa lá naquele grande dia? Lembra de Judas? Ele andou com Jesus. Ele fazia muita coisa com Jesus. Mas ele traiu Jesus, porque ele não tinha um relacionamento com Jesus. Ele se distanciou aos poucos, aos poucos. E nós estamos nos últimos dias. Nós não devemos ser uma igreja que se distancia de Deus. Faz coisas, faz, mas não tem um relacionamento com o Pai. Não devemos ser assim. Então, queridos, adore. Já declarou a palavra? Já orou? Já intercedeu? Ok, então agora adora. Não tem mais o que você fazer. Não tem mais o que você fazer. Aquilo que a gente pode fazer, que é possível, a gente faz. E o que a gente não pode, deixa para o paizão. Né? Eu me lembrei agora da nossa cozinha lá de casa.
Tem uns armários meio alto, né? E meu cunhado até dá risada da minha cara, porque eu sempre tenho um banquinho perto para conseguir pegar as coisas lá em cima, né? Eu sou um pouco nanica, não sei se vocês perceberam. E quando meu pai está perto, eu nem lembro do banquinho, porque é óbvio que eu vou pedir para ele pegar, né? Tipo, é muito óbvio. E ele até brinca, mas de novo? Eu disse, sim, né, pai? Tem que te aproveitar, tu tá aqui na cozinha e tal. Porque meu pai ama a cozinha para comer. Ele ama a cozinha para comer. Por isso que ele deu a minha mãe para ele. Porque minha mãe é uma ótima cozinheira, gente. Ela é muito boa. Nossa. O pastor Rodrigo já foi lá em casa, né? É top. E ela não gosta que tu ajuda. É mais legal ainda, né? Tu só fica lá de boa. Não faz nada. E aí eu tava, né? E Deus me lembrou disso. É assim que eu quero ser com meus filhos. Você pega aquilo que você consegue. Você faz aquilo que é possível. O que não é, deixa que eu pego. Deixa que o pai pega. Deixa que ele pega. Deixa que ele abre a maçaneta que você não alcança. Ele vai pegar para você. Pega a maçaneta que está na tua direção. Aqui não está, papai pega. Papai, pega aí para mim. Pegue para mim, papai. Você é tão grandão. Você é tão bom. Isso aí eu não consigo alcançar. Isso está fora do meu alcance. Então vem. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Deus é muito bom. Eu quero falar sobre mais um transformador. Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel? Danielzinho, hein? Um homem íntegro, sabe? Um homem honesto. Naquela época, o rei da Babilônia chamou os melhores que tinham em Jerusalém e destruiu aquela terra. E ele pegou jovens que tinham um bom futuro pela frente, e começou a ensinar os costumes. Isso está em Daniel 3, e depois em Daniel 6 também, ele continua falando. E Daniel, né, e os amigos dele, eles receberam aqueles costumes e tal, iam, né, trabalhando, mas aquilo que não estava de acordo com a palavra, eles não se rendiam. Não se rendiam. Eles eram obedientes ao rei e tal. E trazendo para os nossos dias de hoje, a gente deve obedecer às leis do nosso país, que rege, obedecer aos nossos professores, os nossos diretores nas empresas. Mas quando pedem para te mentir, pera lá, não vou mentir não. Eu trabalhei numa empresa que o pessoal já sabia. Para a Cassiane não pede, que ela não vai mentir. Nem adianta. Eles diziam bem assim. E eu falo, não vou mesmo. Diz que eu não tô. Tu tá aqui na minha frente, cara. Como é que eu nem sei mentir. A minha mãe até brinca, tu não sabe mentir mesmo. Tipo, que bom, né? Porque eu começo a rir, eu fico fora de mim. Não dá certo. Não faz parte da minha natureza, gente, sério. E então vamos pensar em Daniel, né? Vamos pensar, usar a criatividade. E eles enfrentaram algumas situações, né? Nós sabemos que eles eram fiéis a Deus. Mas coisas se levantaram. Sabe, queridos, muitas vezes você vai olhar para a sua vida e você vai ver, eu estou sendo fiel. Estou sendo fiel aqui, estou sendo fiel ali. E por que está acontecendo isso? São circunstâncias da vida. Às vezes pode ser uma colheita. Pode ser. Você está colhendo de alguma coisa que você plantou. Mas às vezes você olha para o seu coração e você vê que tá legal. Não estou colhendo. Então são circunstâncias da vida. Ponto final. Vamos orar, vamos declarar e a coisa vai acontecer, sabe? E eu vou só ler uma frase aqui que eu anotei, que eu achei bem legal. Inspiração do papai. Um homem de honestidade e fidelidade é desconcertante para aqueles que são desonestos e tramam maldade. Então, se você é fiel a Deus, sempre vai ter alguém conspirando a seu favor. Sempre vai ter alguém conspirando maldade contra você. E você precisa, então vou me acostumar? Não dá bola. Lembra que eu falei lá no início? Se eu sou um transformador, eu não posso deixar que o externo tome conta de mim. É o meu poder, é o poder que está dentro, que é o poder de Deus, que precisa sair. E não o que está fora entrar. Entendeu? Fecha a porta da dúvida. E deixa a fé sair.
É isso. E muitas vezes a gente fica titubeando, né? Tipo, ai, não. E a gente sabe, né, que em Daniel 3, não sei se vocês querem abrir, mas né, eu estou contando aqui, né? Pegando a mania do Rema Kids, né, Prof. Rob. A gente vai contando as historinhas, vai conversando, é tão legal. E o rei Nabucodonosor, ele criou uma estátua. E todos deveriam adorar aquela estátua. Epa. O que aconteceu com Daniel e seus amigos? Não se dobraram. Na hora eles tiveram aquele discernimento. Ei, eu só adoro o meu Deus. Eu não vou adorar essa estátua. Isso foi uma das coisas que aconteceram. E aí eles foram para, a gente sabe, né, que eles foram para a fornalha, e Jesus apareceu. E o que nós podemos tirar de lição com isso? Obedeça a Deus. E lá na fornalha Ele vai estar com você. Obedeça, obedeça, obedeça. Creia, creia, creia até o final. Eu tenho uma frase até que eu coloquei, eu escrevi um tempo atrás. Prefira morrer crendo do que morrer na incredulidade. Prefira morrer, crer até o final, do que ficar vivendo aquela vida incrédula e tal. Aquela vida mais ou menos, sabe? Não. Deus te fez para fazer coisas incomuns. E você só vai fazer essas coisas incomuns se você colocar a palavra para dentro, se você se relacionar com o Pai. É só relacionamento com o Pai em primeiro lugar. E Daniel 6, do 1 ao 28, eu não vou ler tudo isso, tá? Aí já estava na época do rei Dário, né? Lá na Babilônia. E o rei percebia que Daniel era diferente. Ele era um homem sábio e tal, e tudo que ele fazia era excelente, era bom. E ele foi ordenado como um governador de províncias, né? E, novamente, pessoas que estavam na mesma, ali estavam governando com ele, outros locais, armaram situações contra ele. E falaram e viam que ele orava todo dia. Ele orava todo dia, ele buscava a palavra, ele tinha o seu devocional, o seu momento de relacionamento com Deus. E conspiraram coisas e chegaram no rei. Rei, faz uma lei aí que proíbe as pessoas de adorar e orar ao seu Deus durante 1 mês. E o rei, na época, fez. Ele fez isso. E depois, quando ele ficou sabendo da trama dessas pessoas, ele ficou muito triste. Mas ele não podia, não obedecer à lei. Entende? Ele já tinha feito. E ele chegou em Daniel. Daniel, lembra da lei aquela? Então, gente, eu estou parafraseando aqui a Bíblia, tá? Não estou falando asneira. E lembra daquela lei e tal? Então, eu vou ter que cumprir, vou ter que te colocar na cova, mas eu espero que o teu Deus te salve. Olha só, um incrédulo já estava crendo de tanto ver a devoção de Daniel a Deus. Será que lá fora o mundo está vendo Deus o suficiente em nós? Será? Ao ponto de dizer, olha, eu não estou crendo nesse seu Deus, mas ora para ele que eu acho que ele vai fazer, viu? É nesse ponto que a gente precisa chegar, sabe? Das pessoas serem incrédulas, não acreditarem em Deus, mas olha, ora para esse Deus aí, porque talvez funcione, né? Tipo, tu é tão devoto a ele. É nesse nível que a gente precisa chegar. Um nível acima da mediocridade. Acima da mediocridade. Que homem transformador, hein? Teria vários aqui. A gente poderia passar a noite, fazer vigília, né? Falando. Tem José do Egito, que é uma história linda. Tem Davi, sabe? Tem você. Amém? É isso aí. Então, nossa, é muito bom ser transformador, sabe? Tem algumas áreas que talvez a gente não está sendo, mas não se preocupe com isso. Diga, Deus, eu quero ser um transformador. Eu quero mudar a minha realidade, mudar a realidade ao meu redor e a realidade do mundo. Entende? E Deus vai te ajudar. É simples assim. E Neemias também, né? Eu até coloquei aqui Neemias do capítulo 1 até o 6. Ele fala, né? Neemias, ele estava na Babilônia. O rei Artaxerxes, até anotei aqui, bem difícil o nome, né? Ele era um rei bem bondoso, né? E ele sabia da situação da destruição de Jerusalém.
E Neemias chegou, antes de Neemias tinha ido Esdras, para tentar reconstruir os muros e tal, reconstruir a cidade. E Neemias sentiu aquele desejo. Ele tinha um cargo importantíssimo no palácio, que era cuidar dos copeiros para que ninguém envenenasse o rei. Olha que cargo importante que ele tinha. E mesmo assim, ele preferiu deixar esse cargo. Eu vou lá, eu vou reconstruir. E ele chegou naquele rei tão bondoso. E o rei bondoso disse, então tá, eu vou te ajudar, vou te dar algumas madeiras, e enfim, e você vai lá e reconstrói. Ele poderia ser um acomodado, porque ele estava numa posição muito boa, num cargo muito bom. Mas ele escolheu ser um transformador. Ele escolheu ser um transformador, obedecer e reconstruir os muros daquela cidade. Querido, ser um transformador é reconstruir vidas. É reconstruir vidas. Deus nos chama a reconstruir a nossa vida, a reconstruir a vida de outros, a sermos facilitadores do reino. Seja um facilitador do reino. Não dificulte as coisas. Obedeça ao Pai. Obedeça ao Pai. Obedeça. Obedeça, obedeça. Facilite as coisas para o reino fluir. Estamos nos últimos tempos. Não temos mais tempo para perder. É tão bom quando a gente chega num lugar e as pessoas facilitam as coisas para a gente. Dão um lugar na fila, no banco, sei lá. Não é legal? É, né? Mas é tão ruim quando nós estamos num ambiente turbulento, onde as pessoas dificultam as coisas. Pode ter certeza que esses que estão dificultando as coisas na sua vida são secretários do diabo. E você precisa orar por eles e amá-los. Não seja um secretário do diabo. Não seja. Não seja um traidor que vá se distanciando aos poucos de Deus. Não seja. Seja como Neemias. Seja como Daniel. Seja como José do Egito. Seja como Davi. Seja como Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso exemplo de transformador. Escolha hoje ser um transformador de realidades e não um conformado com as circunstâncias. Escolha, é uma decisão. Eu não estou prometendo aqui que você não vai ter dificuldades. Você vai ter. E quando tu se posiciona, aí sim é que vem um negócio, parece que vem de balde. É tapa de um lado, é tapa do outro, vai vir. Mas você está com a consciência tão tranquila, sabendo que você está fazendo aquilo que o Pai te chamou. Aquilo que o amado Jesus te chamou para fazer. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tão preocupados. Quero saber o meu chamado, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Faça aquilo que já está claro para você. Faça aquilo que já está claro, você já está cumprindo o chamado. Entende? Eu nunca quis ser do louvor. Nunca. Eu tinha pavor de púlpito. Pavor. Eu era muito tímida. Se alguém me falando que não acredita, mas é verdade, pode perguntar para meu pai e para minha mãe. E a reclamação no colégio sempre era: a tua filha é uma ótima aluna, mas ela não fala. Ela é muito tímida. E quando eu tinha em média de uns 8, 9 anos, os professores da escola dominical, olha a importância aqui, ó, quem dá aula para crianças, eles já falavam para mim: eu sei que você tem um chamado. Um deles é o louvor. E eu dizia para as profs: eu não gosto disso, eu já tenho um sonho. O meu sonho é ser bailarina profissional. O meu sonho é viajar as nações, dançando. Eu amo dançar.
E elas falavam para mim, não é isso, busca de Deus. E eu sempre gostei, quem me conhece há mais tempo, eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores das igrejas, onde a gente serviu, onde a gente serve hoje. Eu amo trabalhar para o reino, eu amo. Mas eu não queria o púlpito. E aos 13 anos, olha aí, adolescentes que estão aqui. Aos 13 anos, a pastora me chamou. E ela nem sabia do que os profs da escola dominical tinham me falado. E ela disse, você tem um chamado para o louvor. Você tem várias coisas que Deus quer te usar. Mas o louvor é uma delas. Eu disse, não. Eu não vou fazer isso, se o Senhor não falar comigo. Eu não estava sendo rebelde, gente. Eu só queria estar convicta daquilo que eu estava fazendo. E eu não estava convicta ainda. E aí eu disse para a pastora, o nome dela é Eliane, eu me lembro até hoje, pastora Eliane. E eu cheguei em casa, nem sei por que eu estou contando isso para vocês, mas alguém precisa ouvir. E eu cheguei em casa e eu disse, a mãe estava na cozinha, aleluia, ia ser coisa boa depois. E eu disse, mãe, não me chama, tá? Eu vou orar, porque me disseram isso, 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 mas eu só vou fazer se eu tiver convicção. Queridos, não faça nada no reino se você não tiver convicção. Nada. Você pode fazer muito bem feito, mas não vai ecoar nada na eternidade. Por quê? Porque não envolveu fé, não envolveu convicção, sabe? Não envolveu a tua vida. Precisa envolver a tua vida em tudo que você fizer no reino, entende? Precisa envolver a tua vida, o teu ser. E eu fui pro meu quarto, eu orei, eu fui bem sincera e direta com Deus, sabe? Como eu sempre sou, né? Eu disse, Deus, me falaram isso, isso, isso. O Senhor vai ter que falar comigo, porque eu não gosto de púlpito, eu sou tímida, e eu só quero te servir. É só isso que eu quero. Já está de bom tamanho. Eu te conheci. E a minha vida mudou. Os meus pais pararam de brigar. Eles tinham um relacionamento frustrado. E você restaurou. Já está muito bom. Está ótimo. Está ótimo, Deus. Está muito bom. Você é maravilhoso. Você me deu uma irmã que eu sempre quis. Nossa, eu tenho uma família muito boa. Então fala comigo. Se você falou lá com eles, com os meus pastores, líderes, né, da época, então fala comigo. E eu me lembro que eu fiquei uma tarde inteira orando, sabe? Na verdade, Jesus não demorou para me responder. Ele me respondeu rápido, só que eu fiquei teimando, sabe? Eu não estava acreditando no que ele estava me falando. E aí eu cheguei na cozinha e disse, mãe, e a mãe aí? Deus te respondeu? Eu disse, sim, me respondeu. E aí? Ele disse que sim, que é uma das coisas que ele quer que eu faça para o reino. E minha mãe disse, aleluia, glória a Deus, eu já sabia, deu droga. Eu já sabia e tal, ela toda faceira. E eu fiquei olhando assim. Só que eu já orei e falei com ele que se é isso, ele vai ter que me ajudar na timidez. Eu vou ter que perder isso. Eu vou ter que perder de vez, sabe? E foi fluindo. Vem fluindo ao longo dos anos, sabe? Está sendo muito bom adorar a Deus. Eu sei que não é só isso que Deus tem para mim, mas isso é uma das coisas. E eu soube, na hora que eu soube, fiquei convicta, eu fiz. E é isso que eu quero que você faça. Se você está convicto de algo, Deus já te falou, faça aquilo que Deus já te disse. Não queira mudar o mundo, se aquilo que você já sabe, você não está fazendo, sabe? Esteja convicto em Deus. E vá fazendo. Aquilo que Ele já deixou claro, vá fazendo. Eu nunca me vi pregando, eu falei isso para o pastor Rodrigo, sabe? Nossa, eu acho que é uma das últimas coisas que eu, né? Mas já faz alguns anos que eu tenho tido algumas visões e sonhos em relação a isso. Eu disse, Deus, de novo. Não dá para você me usar nos bastidores, é tão mais legal. Às vezes você pensa que é um glamour estar aqui na frente, querido. Não é. O pastor Rodrigo sabe, né? Não é um glamour, gente, não é. É um temor imenso que você tem, sabe? Uma responsabilidade. E você diz, Deus, o que você tem para esse dia?
se você anseia esse local aqui, amém. Mas esteja convicto. E não faça por glamour, ou porque está todo mundo fazendo, ou porque é modinha. Aqui, púlpito não é modinha. Púlpito é lugar de temor e reverência diante de Deus. Você não está aqui para aparecer. Se eu pudesse, de verdade, eu pregaria atrás de uma cortina. A próxima vez que tu conseguir uma cortina, eu prego atrás, tá? O pastorzão já está aqui mergulhando na unção. Então, queridos, não faça nada no reino de Deus sem estar convicto. Eu creio que se o pastor Rodrigo desse o microfone aqui para cada um ia ter uma história tão linda, que nós íamos ficar assim, uau, sabe? E é isso que é o legal do nosso Pai. Ele usa a nossa vida do jeito que a gente é, com a nossa identidade. Não queira ser igual ao pastor Rodrigo. Ele é ótimo e a gente deve se inspirar nele. Ele é engraçado, né? Eu não fui nada engraçado aqui hoje, mas tudo bem. Entende? Se inspire nele, mas seja você. Ele mesmo fala isso, né? Direto nas pregações. Seja você. Seja você. E eu gostaria de fazer algo agora. Eu gostaria que você se ajoelhasse. Quem pode, lógico. Se ajoelha aí onde você está. Deixa eu só pegar um... Se você não pode se ajoelhar, não tem problema. Fique sentadinho, de boa. Nós vamos orar um pouquinho. Nós vamos orar.